Para terminarmos a ronda dos historiadores e passarmos para a experiência de presidentes da Associação de Estudantes que sentiram na pele alguns destes acontecimentos, a professora Luísa Tiago do ISCTE, no âmbito do centenário, esteve envolvida no estudo dos movimentos estudantis e associativos aqui no técnico. E, portanto, a pergunta para ela não é tão geral, é já mais localizada na Associação dos Estudantes do Técnico e nos movimentos estudantis com origem no técnico e, na realidade, serão várias perguntas que pode articular como achar melhor. Nomeadamente, durante o centenário nós tivemos algumas conversas sobre este tema e tivemos algumas indicações de que o técnico teria sido muito importante no próprio movimento dos capitães, porque muitos dos capitães que estiveram envolvidos no 25 de Abril vieram das academias militares estudar para o técnico, onde foram expostos a uma realidade diferente que os abriu, de certa forma, para os problemas da sociedade em geral e para estes movimentos que eclodiam dentro das universidades. Eu gostaria de saber se isso tem algum fundo realista e, por outro lado, se houve algum movimento ou houve algum acontecimento que tenha sido determinante para os estudantes do técnico, que tiveram durante tantos anos, nomeadamente nas associações de estudantes, voltados para problemas internos que, de repente, começaram a abrir-se ao exterior. Mais concretamente, estou a falar da influência das cheias de 67 sobre os estudantes do técnico que estiveram na primeira linha de resposta aos afetados pelas cheias. Boa tarde a todos. Tenho o maior gosto em estar aqui e falar sobre estes assuntos. Efetivamente, o meu trabalho não é só meu, eu incluí-me como nenhum trabalho é só da pessoa que o faz, não é? Que o assina às vezes o estudo final. Trata-se de um projeto do qual eu era uma investigadora, sendo coordenado pelo professor Jorge Freitas Branco, do ISCTE. Teve vários investigadores séniores e muitos assistentes de investigação, uma das quais está aqui na sala, aliás. Portanto, nós tivemos no nosso projeto para o centenário do IST 3 vertentes, uma vertente museológica, uma vertente da história da instituição e uma vertente de história do ativismo estudantil. A história, sendo, portanto, a pessoa que teve a responsabilidade museológica foi o coordenador-geral do projeto, o professor Freitas Branco. Eu tive a responsabilidade do ativismo estudantil, da história do ativismo estudantil e, portanto, os arquivos do técnico, quer de um sítio da Associação de Estudantes, quer da Sala de Folhas, foram inventariados ao longo de 2 anos nas suas 2.500 pastas. E foram também efetuadas imensas entrevistas, nomeadamente cerca de 30 entrevistas e por outra pessoa mais 15, cujo critério foi seguir entrevistar os presidentes das associações de estudantes do técnico, especialmente porque estas associações, estes presidentes eram eleitos em votações massivas e, portanto, não são eleitos por 5% dos estudantes do técnico, são eleitos em aguerridas eleições, às vezes, com taxas de participação de mais de 90%. Portanto, efetivamente, é significativo entrevistar os presidentes das associações de estudantes do técnico. Vimos outros arquivos particulares, arquivos da PIDE-DGS, portanto, houve um cruzamento de fontes orais, escritas, de imagens, que permitiu tirar algumas conclusões que neste momento estão num e-book que está no repositório do ISCTE, que é a instituição à qual nós pertencemos. Portanto, as conclusões que eu vou exprimir das 100 páginas que escrevi têm a ver com as mais 400 que lá estão de entrevistas, mas que não foram com as mais 400 de entrevistas, mas com o trabalho durante muitos anos de muitas pessoas, que só foi possível porque a FCT tinha a política que tinha e porque o IST também a financiou. Não é um trabalho individual, eu gostei imenso de o ouvir, mas não consegue fazer isso sozinho, está a ver? E, portanto, tem que ter uma enorme equipa e não faz isso em semanas, nós demoramos vários anos.
Há um problema, normalmente, com os estudantes, que é uma característica estudada internacionalmente da memória estudantil, que é os estudantes estão 4 anos numa escola, ou estão 5 anos numa escola, 6 e depois saem. Podem estar ligados à escola por afetos, por associações de antigos alunos, mas objetivamente saem. Portanto, há uma ruptura de memória no movimento estudantil que tem que ser mantida por algum tipo de redes. Portanto, e é muito importante que isto aconteça, que o arquivo da AEIST esteja disponível. O setor de arquivos do técnico do IST Central funciona muito bem, tem de facto técnicos muito eficientes e se lá estiverem depositados os materiais da AIST, é a garantia que estão inventariados, classificados, eventualmente digitalizados e à consulta por toda a gente. Isto é um trabalho que exige muito, muito esforço e talvez a estrutura do IST tenha capacidade para o fazer. Mas é fundamental, de facto, haver o interesse e o interesse das pessoas por ver o que lá está. Porque o que lá está é aquilo que nós estamos à espera às vezes e é aquilo que também não estamos à espera. Nós, quando estamos na posição de professores, na posição de alunos, na posição de funcionários, gostamos sempre de ter uma visão épica da nossa história. Os estudantes foram sempre magníficos, combateram sempre o Estado Novo, ou os professores combateram. Nem sempre foi assim, nem os funcionários o fizeram. E, portanto, quando lá vamos encontrar ativismo estudantil ao lado da direita, claramente. Por exemplo, na Primeira República, em movimentos fora-greves, as direções do final dos anos 30 apoiaram e fizeram desfiles fascistas no técnico, de mão estendida, e as direções dos anos 50, na primeira metade, não eram grande coisa. Grande coisa desse ponto de vista, é o que eu quero dizer. Portanto, eu concordo, não eram grande coisa do ponto de vista da contestação ao regime. E depois as direções dos anos 80 são direções hegemónicas do Partido Social Democrata atual. Portanto, é importantíssimo nós vermos uns lados e os outros e percebermos as conjunturas em que o movimento estudantil desempenhou um papel importante e relevante na resistência à ditadura, do qual disse o professor Fernando Rosas, as greves de 27, 28, 31, o movimento contra as propinas de 42, o entusiasmo em 45, não é os anos 50, depois os 60, mas também ao outro lado, não é? Ao outro lado em várias outras conjunturas e é importante vê-lo. E, portanto, isto liga-se que a pergunta o que é que os estudantes do técnico têm a ver com o Estado Novo? Se calhar muito. O que é que os estudantes do técnico têm? Lamento dizê-lo. E o que é que como o Duarte Pacheco tem? O que é que os estudantes do técnico têm a ver com o 25 de Abril? Também têm muito, não é? E com o 25 de Abril, naquilo que o 25 de Abril é fantástico, que nós todos achamos que é fantástico, eu acho, que é a liberdade, a descolonização, absolutamente crucial, o desenvolvimento que permitiu, mas também teve a ver com outros lados do 25 de Abril, absolutamente imprescindíveis e necessários numa revolução, mas que também não devem ser vistos a cor-de-rosa. Nós, no estudo que fizemos, e desculpem-me estar no técnico e ser tão politicamente incorreta, mas eu sou historiadora e, portanto, como sou historiadora, tenho mesmo a obrigação de eu me tirar a carteira profissional, e fazem muito bem em tirar, mas se eu não for rigorosa, não é? E, portanto, efetivamente, aqui no técnico, as campanhas de alfabetização foram discutidas por alguns setores estudantis. O que é que interessava alfabetizar a população? Se era ensinar os estudantes a aprenderem a ler as folhas paroquiais. E encontrei provas disto. E também no IST foi dito, um cantor hoje indiscutível como José Afonso foi impedido de continuar uma vez, porque a canção O que faz falta era uma canção insuficiente. A canção O que faz falta e a resposta à pergunta o que faz falta ser avisar a malta era uma resposta pouca, era preciso organizar, lutar com a malta e, portanto, a dinâmica estudantil, a dinâmica de alguns dos muitos grupos que estiveram no final dos anos 60, princípio dos anos 70, no técnico, levaram a considerar ser legítimo e interrogar um poeta sobre porque é que fazia uma canção como
esta, não é? O que faz falta. E outra coisa que eu apanhei foi o pintor morreu. Ele teve que se explicar em público sobre porque é que tinha escrito o pintor morreu, sendo que a voz passiva era uma voz objetivamente, era um modo verbal, uma frase objetivamente reacionária. Era uma maneira de um reformista fugir à expressão que seria o pintor foi morto por quem? Pela PIDE. Portanto, dizer o pintor morreu era a forma de um reformista falar do assassinato de um homem pela PIDE, sendo que a forma revolucionária, efetivamente ao serviço dos operários e camponeses, seria o pintor foi morto por quem? Pela PIDE. Mas isto faz parte de qualquer processo revolucionário. A Revolução Francesa foi assim, a Revolução Russa foi assim, a independência americana foi assim, os processos de descolonização, que são cruciais para o avanço do mundo, têm avanços e recuos, tem todos estes movimentos sociais. A história não é preto, não é branco, tem milhares de cinzentos, e para fazer a história a sério temos de a apanhar em todas as suas cambiantes, não é? Portanto, eu aqui estou a ter de responder à sua pergunta, não é? Sobre o que é que o IST tem a ver com o MFA e com o 25 de Abril, não é? Mas eu, antes de responder, digamos, só gostava de dizer um bocadinho mais umas coisas, que é o seguinte. Eu gostei imenso de ouvir aqui também o Fernando Rosas, concordo inteiramente com ele, com a ideia de que os estudantes foram relevantes na dinâmica da oposição no pós-Segunda Guerra Mundial, mas depois instalou-se um cinzentismo e uns anos de chumbo, do qual só acordamos, como também disse, com a luta contra o decreto 40.900, luta esta no qual entramos numa segunda fase do movimento estudantil do técnico, na qual o lugar da IST foi importante. É uma associação que tem um edifício, que foi construída com um edifício próprio, dentro do chamado campus universitário. É a primeira associação construída com um edifício próprio, portanto, tem condições físicas para albergar muita gente. Muito depressa veio a ter uma grande máquina com as folhas e com os almoços e os jantares, nomeadamente numa época em que as comunicações não eram o que é hoje, em que as pessoas se instalavam duradouramente em Lisboa e que não iam ao fim de semana a casa, não é? Portanto, havia as mesas dos alentejanos, dos algarvios, na cantina, das pessoas que comiam e, portanto, no IST havia as folhas e, portanto, esta associação é uma grande máquina e uma grande máquina que será muito importante para outros. Na crise de 62, o técnico esteve, mas tiveram também muitas outras escolas, estão no técnico, mas não posso dizer que o técnico tenha sido do que a escola mais importante em 62. Foi, por exemplo, na luta em que o engenheiro João Cravinho participou, de facto, contra o 40.900. A cidade universitária, onde, com a sua concentração já de letras de direito, medicina, muito importante em 62, foi muito importante na crise de 62 e na luta e com a reitoria, em frente da qual vários confrontos, e com as cantinas, em torno das quais vários confrontos se verificaram, foi bastante importante. Depois de 62 a 63, o movimento estudantil sofre alguns reveses, que deu exemplos aqui o professor Fernando Rosas, e é nessa altura que também há uma atenção maior à viragem aos cursos, uma atenção a problemas pedagógicos, a condições de vidas, a participação estudantil, se já eram temas anteriormente estudados, há uma ideia que é preciso discutir a viragem aos cursos, é preciso no técnico e discute-se qual é a relação entre engenheiros e engenheiros técnicos. Nesse tempo em que se começam a verificar as rupturas à esquerda do PCP. E as direções do final dos anos 60 no técnico têm socialistas, católicos, maoístas e comunistas. Portanto, o Partido Comunista Português perdeu substancial peso no técnico, no final dos anos 60, eleições há na viragem para os anos 70, como, por exemplo, duas correntes maoístas ou MLs a lutarem pela direção da associação.
Estes anos são os anos também em que se passou em que houve o enorme movimento das cheias de 67. As cheias de 67, como disse a Irene Pimentel, trouxe uma outra dimensão ao movimento estudantil. O movimento estudantil pôde ver o que era, como é que se vivia em Portugal, pôde desenterrar cadáveres de animais, mas chegou a desenterrar cadáveres de pessoas, viu um país que aqueles que participaram caracterizam como o país da lama e do lixo e da pobreza. Uma pobreza que não pertencia normalmente aos seus cotidianos, pelo menos naquela dimensão e naquela dimensão avassaladora. Estarão aqui algumas pessoas que não sabem o que foram as cheias de 1967. Num dado dia de muita pluviosidade em Portugal, em novembro de 67, houve 500 mortos. E esses 500 mortos, uma conta feita por 500 mortos, houve cerca de... Sim, e, portanto, de mortos, esses mortos foram... sobretudo nas zonas limítrofes de Lisboa, perto de cursos de água. Não aconteceram, como diziam os órgãos de imprensa estudantil, no pico de maior pluviosidade tinha sido o Estoril e Cascais, e os mortos não apareceram no Estoril, em Cascais. Foi no Freixial, em Famões, em Loures, na Vila Franca de Xira, foi na zona do Ribatejo. E, portanto, isto é preciso organizar o apoio às cheias, e a organização do apoio às cheias teve a sede operacional na Associação de Estudantes do Instituto Superior Técnico. O papel da Juventude Universitária Católica, que referiu o professor Fernando Rosas, foi importante, mas a questão da organização dos plantões, dos dias de horas de trabalho, de que as pessoas vão ajudar, mas para ajudar tem que ter paz, não é? Para ajudar tem que ter transportes. Para ajudar, os transportes têm que ter combustível. E se vão fazer vacinas, têm que ter vacinas, não é? Tem que ter seringas. Toda essa logística, toda essa organização foi feita a partir de um conjunto de associações de estudantes, mas era do técnico, e era das escadarias do técnico que as caminhonetes partiam. E foi isso que abriu uma grande preocupação, ou que alargou uma grande preocupação da relação com o país. Estes anos 60, como também disse, os meus dois colegas, são também os anos em que a questão da guerra colonial se coloca com toda a força. Nos anos 50 não existia, não se podia colocar, não é verdade? Nos anos 60 existiam, e as comissões, e tinha-se alargado depois de uma a 3 frentes de batalha, e tinha uma dimensão enorme, sendo um peso sobre todas as pessoas do sexo masculino, mesmo sobre os estudantes, não é? Que só viam o seu tempo de incorporação no serviço militar obrigatório adiado, mas para ser adiado tinham de conseguir cumprir o seu curso em 20 anos mais o número de curso. Ou seja, qualquer atraso ao nível do ensino secundário implicava com isso. Portanto, os rapazes de 10 anos, 11, começavam a ouvir os pais a dizer: vê lá as chumbas que vais para a tropa, vê lá as chumbas que vais para a guerra. E isso, portanto, a pressão sobre as pessoas, sobre os rapazes, é uma pressão muito forte que vem desde a infância. E, portanto, a questão da guerra colonial começa a colocar-se com força. 3 frentes, a guerra não se afigura o seu fim imediato, portanto, a luta contra a guerra começa por uma luta, usando a metáfora do Vietnã, e só no final dos anos 60 é que entra claramente a luta contra a guerra colonial, princípio dos anos 70. Nós, no nosso projeto, analisámos os órgãos de imprensa da AEST todos, e o boletim da AEST, e ainda um jornal efêmero, e é interessante ver, vai aparecendo a guerra do Vietnã, outras notícias de guerra, no final dos anos 60, e depois nos anos 70 é massivo as denúncias da guerra colonial, sejam quais forem a cor política das direções em questão. Portanto, a situação no final dos anos 60 é uma situação de atenção ao nacional, que não é só o IST, de atenção ao colonial, com muita força, de atenção ao feminino
E, portanto, aquilo que noutros anos tinha sido visto como uma realização simpática do IST, tinha uma sala para meninas, onde elas podiam tomar chá descansadas, sem estar preocupadas se tinham as pernas bem cruzadas ou não, e eram assim que era vista no princípio dos anos 50 por algumas meninas, que diziam, é um descanso. Lá ali não estamos sempre a pensar se as nossas pernas estão bem juntas, não é? Como deviam. Isso que nos anos 50 inicialmente foi visto assim, que algumas estudantes do técnico tentaram contestar no princípio dos anos 60 sem sucesso, conseguiu ser massivamente contestado mais para a frente, na segunda metade dos anos 60, e começou a ser esse espaço pejorativamente chamado o gineceu, e o gineceu é abolido. É abolido porque, em vez de ser espaço de descanso e de chá, passou a ser visto como símbolo da repressão, símbolo da diferenciação e da estereotipia sobre os comportamentos de género. E, portanto, esses finais dos anos 60 é o nacional geral, não é só este bocadinho, desculpem lá, é o internacional, é a relação entre os géneros, é a questão da anticoncepção, que está também em questão. Há uma mudança de costumes muito importante. Num técnico que é a casa-mãe de muitas organizações marxistas-leninistas. É também o tempo em que se discute o ensino da engenharia, as reformas para o ensino da engenharia e, portanto, a situação passa por conflitos extremamente fortes que levaram a lutas fortes como a de 1972, com incidentes e depois um grande plenário ao fim de meses e meses do técnico fechado, em que se discute se há condições prévias para o técnico reabrir, com tensões fortes dentro do movimento estudantil, e por uma luta em 1973-74, com também um ano de confronto em que os estudantes do técnico tiveram um semestre em atraso. E, portanto, isto passou e pesou muito também nas posições políticas. Agora, entretanto, no meio disto tudo surge o 25 de Abril, não é? Quando surge o 25 de Abril, foi o dia inicial inteiro e limpo, como temos ouvido nestes dias. Portanto, muito do que está para trás explode. Nesse momento, o presidente do técnico já era, pela segunda vez, Carlos Costa, um homem do Partido Comunista Português. Portanto, depois dos estudantes comunistas terem perdido força no final dos anos 60 no técnico, ganharam-na novamente no princípio dos anos 70 e por 2 vezes Carlos Costa foi eleito. E, portanto, eu li os boletins do tempo do Carlos Costa como li do tempo anterior e do tempo posterior e tentei fazer estatísticas sobre o número de vezes que a guerra colonial é referida e é sensivelmente idêntico, quer nas direções de Carlos Costa, quer nas anteriores, quer nas posteriores. É um homem, a primeira eleição é massiva, a segunda já é numa situação do técnico sempre hora aberta, hora fechada, hora aberta, hora fechada, e o mesmo com a associação, porque a associação estar fechada punha um grande problema, não é? Primeiro punha um grande problema porque chegou a ter quase 200 funcionários. Quem é que paga aos 200 funcionários? Depois, a associação estar fechada põe um grande problema que são as folhas. E outro grande problema que são os almoços e os jantares. Portanto, por várias vezes, ao longo do técnico, ao longo da história do técnico, a direção do técnico assumiu a abertura da associação. E a associação também, e as direções ponderavam, se deviam entrar às vezes em ações que levassem ao seu fecho. Primeiro porque perdiam imediatamente, tinham os funcionários preocupadíssimos com quem lhes pagava o ordenado, não é? Pessoas que não viviam bem e que tinham de ter salário. E que isso seria também, eventualmente, para alguns, não para a maioria, mas para 1 ou 2 ou 3 ou 4, mas o suficiente para aborrecer bastante, para aceitarem o lugar de informadores da PIDE. Não é? Portanto, eram algo, eu não sei se eles o fizeram, sei é que isto está na cabeça dos dirigentes estudantis que eu entrevistei. E se nós fechávamos aquilo muito tempo, como é que as pessoas, eles tinham mulher, tinham filhos, tinham tudo, e depois ainda se calhar
ainda a situação tornava-se pior, para além do problema que isso colocava aos colegas. Agora, aos colegas com os almoços, com os jantares e com os pais inteiros a dizer que tens um ano em atraso. Inteiros ou parcialmente em atraso. Portanto, é um técnico muito agitado, muito conflituante, mas cheio de opções políticas e partidárias e claramente à esquerda aquele que existe nas vésperas do 25 de Abril. O 25 de Abril entra numa nova fase, os estudantes passam a ter representação nos órgãos de gestão, são um poder efetivo, os estudantes, os funcionários e os professores estão nos conselhos diretivos, há saneamento de professores, há reestruturação de cursos, há um novo sistema de avaliação e aqueles conflitos que vinham de trás no interior do movimento estudantil explodiram com bastante força. No pós-25 de Abril ainda foi a União dos Estudantes Comunistas e a direção de Carlos Costa que esteve na liderança do técnico, mas foi demitida num plenário e, a certa altura, os estudantes comunistas do Partido Comunista Português estiveram proibidos de entrar nos órgãos, sim senhor, nas realizações da Associação de Estudantes do IST, muito embora pudessem concorrer ao Conselho Diretivo, não podiam era entrar na associação. Houve aqui em frente uma enorme batalha campal, sendo que as cadeiras do técnico foram parar ao metro de Lisboa, entre vários lados, tendo os dois lados em questão chamado reforços de outras escolas. E, portanto, agora, isto é uma situação bastante que não se pode perceber se não se tiver percebido antes o que eu falei sobre José Afonso, por exemplo. Portanto, é uma situação que tem a ver com uma conflitualidade e uma diversidade à esquerda muito forte. Quando há eleições em 1977 para a Associação de Estudantes, há 6 candidaturas e 4 delas falam do ensino democrático e popular, forma utilizada pelos estudantes maoístas. Portanto, isso dá uma ideia da dimensão da radicalização do técnico. Ganham por 2 vezes estudantes maoístas, até que Carlos Pimenta vai inaugurar um outro tempo, um tempo de hegemonia social-democrata na Associação de Estudantes do Técnico, mas num tempo em que o país já era livre, não é? Agora, se me perguntassem a mim o que é que eu acho importante daquilo que eu estudei, que o meu projeto, ou o projeto no qual tenho o gosto de ter participado, pôde estudar, eu acho que verifiquei aqui no técnico, nós verificámos, o nós é que é correto, nós verificámos no técnico uma coisa que, em algumas fases do técnico, uma coisa que é o medo entranhado. E isso eu penso que é a pior herança e aquilo que permitiu também, se calhar, o Estado Novo durar tanto. Não foi sempre a repressão brutal, que foi muitas vezes mais pontual, foi aquele medo, não te metas em política, olha lá os partidos, vais desgraçar a tua vida. Portanto, isso é uma situação. Nós não temos o número de mortes que houve em Espanha. A polícia política portuguesa não matou o mesmo número de pessoas que o franquismo, que matou 200.000 em estado de paz, não é? Quer dizer, é inacreditável nós pensarmos que depois da paz ter sido assinada em Espanha, depois de 1939, depois de terem vencido uma guerra civil, de haver 500.000 mortos e 2 milhões de exilados, o fascismo espanhol matou 200.000 pessoas. Nós não temos isso assim em Portugal. Tivemos um domínio do Estado Novo feito através do medo entranhado. Do medo de perder o emprego, do medo que o vizinho denuncie, do medo da consequência, do medo da vidinha não se poder organizar. É tratar da sua vidinha e deixar o global. E, portanto, eu tenho aqui uma coisa que a professora Palmira terá, mas que é um sintoma que eu gostei, que foi um dos dirigentes maoístas do pós-25 de Abril, aqui do técnico, que me ofereceu, que é uma câmara de filmar que existiu no técnico para filmar as pessoas que entravam e estavam. Quer dizer, se nós pusermos este CD aqui, nós não vemos nada de anormal. E isso é o pior.
não é? Quer dizer, o pior é que nós não vemos aqui a repressão bruta, não vemos aqui ninguém a sangrar, não vemos aqui... Vemos é que houve meios e houve uma câmara instalada num dos espaços do técnico que cotidianamente filmava as pessoas e depois, calmamente, num sítio qualquer, poderiam ser vistas as pessoas e poderiam ser identificadas. Portanto, é a banalização do mal, é a banalização do medo, é a banalização do cada um tratar de si, mas porque as pessoas sabem que estão a ser filmadas e depois podem ser castigadas. A outra coisa que eu acho importante do estudo que o nosso projeto fez foi a ideia há uma cultura de resistência que é disseminada e que se exprime nas grandes participações eleitorais em todos os órgãos do técnico e em conversas, nas leituras, nos filmes. Há uma cultura de resistência que é importantíssima porque pode ser acionada quando houver oportunidade para ser acionada. A terceira coisa que eu aí acho que é muito específico do técnico e valorizo imenso, digamos, acho interessantíssimo, é a cultura da eficiência. Quer dizer, o movimento estudantil do técnico tem uma grande preocupação quantos salários são para pagar, quanto é que custa esta operação quanto é que custa esta operação de distribuição de propaganda, como é que nós não somos apanhados no jogo de futebol na altura de Coimbra, não pode haver fotografias, portanto, é um montar sistemas que tornem a luta eficiente, que tenham bases materiais. E, por exemplo, o facto de ter esta dimensão da secção de folhas, ou esta dimensão dos almoços, ou esta dimensão do turismo estudantil, que movimenta milhares ao tempo de contos, é aquilo que permite estruturar e apoiar aqui a Pró-Associação dos Liceus, não é? Também do professor Fernando Rosas. É haver um edifício e uma estrutura e quem pense nisso, haver as infraestruturas que permitam que a organização antifascista, que a movimentação social anti-Estado Novo exista. E, portanto, a cultura da eficiência, para mim, é muito importante. Outra coisa que eu acho que ainda tem a ver com a movimentação social que sucedeu ao 25 de Abril é a importância da auto-organização, da organização dos cursos, da organização dos cursos, dos delegados de turma, a estruturação a partir da base de uma série de órgãos e que, portanto, esta cultura da valorização da base antecipa, de algum modo, os muitos órgãos que na altura foram chamados de poder popular, se quiser, do pós-25 de Abril. E, portanto, digamos, em termos macro, em termos genéricos, interpretativos, seria um bocado assim que eu via a questão. Agora, concretamente quanto aos MFAs, efetivamente os homens da Academia Militar tinham que fazer aqui uma parte do curso e, portanto, ao fazerem aqui uma parte do curso, entraram naquilo que eles caracterizam como uma ilha de democracia. Uma ilha de democracia, não é? E, portanto, por exemplo, quando Mário Lino é preso em 1965, uma das pessoas que encabeça a solidariedade com Mário Lino é o Coronel Sanches Osório. Portanto, digamos, o Coronel... muitos dos homens de engenharia e que depois tiveram com o general Vasco Gonçalves são pessoas que passaram pelo técnico. Pelo técnico, sim senhor, mas também muitos deles passaram por económicas. Há uma grande parte dos homens do MFA que estavam a fazer o curso em económicas. A tropa pagava mal, ou os seus homens achavam que pagavam mal e, portanto, precisavam de um segundo trabalho e muitos foram para económicas. Foram eles, aliás, os que estavam em económicas, que introduziram a expressão política antimonopolista no programa do MFA e Spínola deixou passar. Não deixou passar a palavra democrático, porque para ele era problemática, mas a palavra antimonopolista não conhecia e deixou passar. Foi introduzida pelos antigos estudantes de económicas.